Como vocês podem ver, minha bike tá linda, com a corrente novinha, mas atrás disso tem um erro muito grande que eu cometi, que é o tempo de troca da corrente. Hoje nós vamos falar sobre isso e vou explicar para vocês também sobre a ferramenta própria para medir o desgaste da corrente e evitar que vocês tenham um gasto muito grande e desnecessário. Olha o barulho que faz na coroa nas marchas mais leves, ó. Salve turma, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gemazinho. Hoje eu quero abordar para vocês um erro muito comum que te pode custar um gasto desnecessário. Eu cometi esse erro e quero trazer a minha experiência aqui para que vocês não cometam o mesmo erro que eu. Eu basicamente esqueci de trocar a corrente no tempo certo e eu vou explicar para vocês o impacto que esse erro tem sobre a relação da bike. Com muita sorte eu não percebi o problema por a bike ficar escapando nem nada do tipo. A única coisa que eu percebi foi que a corrente estava ficando mais frouxa, né? Ela estava com uma barrigona assim, e ela não estava ficando tensionada da forma certa. O câmbio mesmo tem uma forma de regular para resolver esse problema, porém eu lembrei que tinha que trocar a corrente, e aí eu fui na oficina e pedi para eles fazerem a medição do desgaste da corrente que eu estava usando, e eu comprei a bike em agosto de 2022 e estou gravando esse vídeo em março de 2025, então tem cerca de 2 anos e meio que eu usei a mesma corrente na bicicleta. E ao medir o desgaste da corrente que eu estava usando, ela já estava com 100% de desgaste, que é o máximo que a ferramenta mede. Então isso indicava que com certeza eu tinha que trocar a corrente e que isso poderia me gerar grandes problemas. Bom, e qual que é o problema de uma corrente desgastada na bicicleta? Ela pode gerar simples ruídos, mas também pode gerar problemas maiores como imprecisão nas trocas de marcha ou até escapar quando você for fazer uma pedalada mais forte. Isso pode causar grandes danos, inclusive te levar à queda e te prejudicar bastante. Tá, mas o que acontece quando a gente não troca a corrente no tempo certo? A corrente começa a se alongar devido ao desgaste mesmo dos elos, e isso faz que o cassete e a coroa comecem a se desgastar de forma irregular. Com isso ele diminui a vida útil, e aí a gente, ao invés de ter um cassete que aguentaria usar ali 2, 3, 4 correntes dependendo do uso, você vai ter que trocar tudo junto, e trocar uma corrente que custa, sei lá, 150 a 300 reais, ter que trocar também um cassete que custa 1.000, dependendo aí das relações de 12 velocidades, pode custar até mais, e a gente sabe que os componentes de bicicleta no geral são bastante caros, né? E o quanto mais a gente conseguir prolongar a vida útil deles, melhor. Além da corrente desgastada acima de 100% de desgaste prejudicar a relação da sua bicicleta, pode ser que quando você troque ela não case com o cassete que já está na bicicleta ou a coroa. No meu caso, a minha bicicleta eu dei muita sorte, porque ao trocar a corrente e colocar uma nova, apenas algumas velocidades do cassete ficaram fazendo um barulho e escapando um pouco. Porém o mecânico disse que isso é normal. Ao fazer a troca, como a minha já tinha um desgaste muito grande, eu dei sorte. Basicamente é isso, eu dei sorte, porque poderia ser de não casar em marcha nenhuma e eu ter que trocar todo o kit de relação da bicicleta. A princípio, eu estou usando a bike para treinar com uma certa constância, e eu percebi que lá na oficina, já no dia da troca, a gente já vai ter que trocar a coroa, e eu já até comprei, vou gravar um unboxing, e vou levar lá para instalar. Talvez o vídeo do unboxing saia antes, não sei como que vai ser a ordem, mas tá aqui já a coroa. Eu comprei uma coroa básica, assim, mais barata pra gente poder testar, e vou fazer os vídeos para vocês também. Mas o que aconteceu? Ao trocar a corrente eu tive problemas com o cassete em algumas marchas específicas, não todas, e com a coroa. Então eu tive um problema em ter demorado para trocar a corrente, mas não foi algo tão grande, porque poderia ter me levado a ter que trocar a relação inteira e gastar um dinheiro bem grande. Basta vocês procurarem o preço de uma relação SRAM EX com cassete EX, que vocês já vão ter noção do prejuízo que seria.
Eu comprei uma corrente dessa vez da KMC de 12 velocidades, custou cerca de uns R$130 mais ou menos, não lembro ao certo, mas posso deixar na descrição para vocês ou no comentário para vocês poderem comprar. E vou testar ela aí também e ver quanto tempo vai durar e depois no futuro eu faço um review para vocês. Como evitar esse problema e como evitar esse erro? Tem uma ferramenta que mede o desgaste, já citei ela aqui no início do vídeo. Ela faz a medição do desgaste entre os elos da corrente e ela tem algumas porcentagens de medida. Por exemplo, bicicletas de alta performance, dos competidores de alto nível e tudo mais, às vezes é recomendado trocar a corrente a quando chega a 50% de desgaste. Para ciclistas casuais e normais, assim como eu me incluo, 75% de desgaste é mais ou menos o período correto para fazer a troca da corrente sem ter maiores prejuízos. Agora, quando chega a 100% de desgaste, que foi o que aconteceu comigo por falta de atenção mesmo, a gente pode ter prejuízos maiores, porque aí começa a gerar o desgaste irregular do cassete, da coroa e dos componentes da relação, fazendo com que eles não casem com a corrente nova. Bom, pode ser que não casem, e isso gere maiores problemas porque a relação não vai funcionar corretamente e começa a ser bastante desagradável, porque uma bike desregulada causa bastante dor de cabeça, seja pela imprecisão na troca de marcha, seja por escapar ou te deixar na mão quando você precisa. A vida útil de uma corrente de bicicleta é uma coisa muito relativa, porque depende do tipo de uso e também das manutenções preventivas que a gente faz. Eu, por exemplo, sempre mantenho a relação da minha bicicleta limpa e lubrificada. Eu tenho até um kitzinho de ferramenta muito simples e básico, mas que me ajuda a fazer essa limpeza. E quanto mais a gente anda com a bike com a relação limpa e lubrificada, obviamente mais longa vai ser a vida útil, porque com a sujeira ela aumenta o atrito e começa a proporcionalmente aumentar o desgaste também. Então, sempre mantenha a relação da sua bike limpa. E para poder saber o tempo de duração, o recomendado é você fazer sempre a medição do desgaste da corrente com aquela ferramenta que eu citei antes, que não custa muito caro, a partir de R$15 você já consegue encontrar dela na internet, não é uma coisa cara, e que eu ainda não tenho, mas que eu pretendo comprar também para eu ter aqui e ir acompanhando o desgaste. E outra forma também é você ir medindo pelo Strava ou por algum aplicativo de marcar os pedais e vendo aí o quanto você já andou. Não existe uma quilometragem exata de desgaste, mas existem alguns parâmetros que as pessoas postam e publicam, e aí as correntes de MTB e gravel duram entre 2 a 3.500 km, e as de speed costumam durar mais, provavelmente por não ter tanto contato com terra e com partículas sólidas assim que podem aumentar o desgaste. Mas então, turma, vocês têm essa preocupação ou já cometeu esse mesmo erro que eu? Esse eu considero um erro bem grave assim pra gente que gosta de bicicleta e gosta que ela dure bastante, porque querendo ou não, os investimentos na bike são bem caros, as peças não são nada baratas, né? A gente tem um pouco de dificuldade de manter a bicicleta às vezes porque as peças são caras, e eu cometi esse erro e eu queria aproveitar o meu erro para ajudar vocês fazendo esse vídeo assim. É mais um incentivo para que vocês tenham essa atenção, porque às vezes sem querer a gente esquece, né? Porque como eu falei, a minha bicicleta com a corrente antiga não estava me dando problema nenhum, porém quanto mais eu fosse usando aquela corrente velha, mais desgaste ela iria causar no cassete, na coroa e nos demais componentes da relação, e isso iria me causar um problema muito maior, porque além de trocar uma corrente, eu teria que trocar também o cassete, e um cassete GX é bem caro e isso não seria nada agradável de ter que trocar. Então, eu espero agora com essa corrente nova ainda conseguir rodar bastante com aquela relação, e à medida que eu for reparando novidades, que eu ver que eu vou ter que trocar de novo, eu falo para vocês como que vai ser. Então agora a minha relação da bike tá com cassete, coroa, câmbio, trocador, tudo antigo que veio desde 2022, porém a corrente é nova e agora eu vou trocar também a coroa que já tá aqui, talvez já tenha trocado, não sei que ordem que eu vou postar os vídeos, mas à medida que eu for tendo mais experiências e mais coisas para contar para vocês, eu vou gravando e a gente vai conversando a partir disso. Se você tiver qualquer dica valiosa aí, deixa nos comentários também. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, que se eu não souber responder, alguém vai conseguir te ajudar e eu também posso pesquisar e dar um jeito de ajudar. E eu espero que esse vídeo ajude vocês, porque esse erro foi muito grave, mas eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu, hein? E pode me chamar de cabeção aí no comentário que tá tudo bem. Eu realmente fui bocó e esqueci o tempo certo de trocar a corrente. Então é isso, turma. Espero que esse vídeo ajude. A gente se vê no próximo. Se inscreve aí, tamo junto. Fui.